Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui, né, fazendo esse vídeo. Espero que vocês assistam e pesquisam junto comigo, né? Não fique só no meu parecer, mas que vocês dão também o parecer de vocês, que vocês pesquisem, né? Porque nós não fomos orientados pelo sistema religioso a pesquisar, a indagar, né? A perguntar, né? Fomos ensinados só a crer, né? Você crê e é só isso que você precisa, você ter fé. E não precisa ficar perguntando, indagando e mexendo né, mexendo para poder saber mais coisas, né? Basta a fé, né? Então aí nós fomos ensinados dessa forma quando nós chegamos aqui, né? Quando nós nascemos, o sistema já estava tudo pronto, né? Já estava tudo preparado, o sistema, e não tinha mais respingo, a sujeira já estava tudo por debaixo dos panos, né? Tudo oculto, e para que a gente não enxergasse toda a sujeira do cristianismo, né? Feito, preparado, né? Pelo Império Romano. Sabemos que o Império Romano é que levantou esse cristianismo de hoje, né? Ele que levantou esse cristianismo, né? Os cristãos daquela época, depois que Cristo morreu, os cristãos que cada dia que os discípulos de Jesus pregavam, né? Pedro, né? João, fazia uma pregação, era mais de 5, 10 milhões de pessoas que aceitavam o evangelho, a pregação, né? O Cristo trazido por Pedro, Tiago, né? Nas pregações deles que eles faziam, eles usavam, né? Ali o templo, né? Muitos falam assim, mas eles iam no templo, por isso eu aceito o templo. Pessoal, o templo que eles iam, né, era ali em Jerusalém, que existia só aquele templo, né? Eles iam lá, mas não era do agrado dos sacerdotes, dos donos dos templos, não. Eles não eram donos, eles não tinham lugar dentro do templo. Eles não tinham um lugar lá dentro para ensinar o povo. Eles ensinavam o povo do lado de fora, no pátio do templo, né? O templo era muito grande, gente. Era todo murado. E era um lugar muito grande, que era tipo uma cidade, o templo. Uma cidade, bota uma cidadezinha pequena e um bairro, era no tamanho de um bairro inteiro. Então ali as pessoas iam ali para ficar sentada, conversando, e ali que eles poderiam encontrar as pessoas, né? Então eles faziam uma estratégia, era uma estratégia deles de levar o verdadeiro, a palavra do Cristo, para essas pessoas que estavam ali no templo, né? Quando fala ali no templo, é porque era um lugar de encontros de um monte de gente, né? E que ia para ali e até para passear. Então eles iam para lá
com uma estratégia de ganhar aquelas pessoas para o verdadeiro Cristo, né? E eles não eram bem recebidos lá. Várias vezes, se você for ler a Bíblia, você vai ver que eles saíam para fora quando eles começavam a ensinar, né, sobre o Messias, sobre o Cristo que tinha morrido, né, e trazia aquelas palavras de salvação que ele veio para salvar, e sobre a ressurreição. E aí os sacerdotes do templo, os donos do templo, saíam para fora revoltados, né? Várias vezes pegaram eles, não deixaram eles ficarem nem no pátio, apanharam eles, botaram preso, entende? Várias vezes aconteceu isso. E por que eles iam lá? Porque lá tinha um número de pessoas que eles poderiam apanhar de uma vez só e fazer uma pregação e coisa, como fosse na internet. Naquele tempo não tinha internet, né? Você vê que muitas pessoas agora faz uma pregação na internet ou coloca um anúncio, uma coisa que você estiver trabalhando, você tem números de pessoas maiores visualizando aquilo do que se você for em casa, né? Então, eles preferiam, mas eles tinham a reunião deles, quando era uma reunião de ensino, né? Eles faziam em casas. Eles não levantavam o templo, porque o templo nunca foi para ser levantado, né? O templo somos nós mesmos. Nunca foi. O templo veio do sistema, né? Ele sempre veio do sistema, né? Tanto é que o templo nunca ficou de pé, né? Os templos que foram levantados de monstruosidade, de beleza e de riqueza, que foi o templo de Salomão, que foi levantado no templo de Salomão, foi jogado por terra, entende? Babilônia, por Nabucodonosor, jogou aquele templo por terra, quebrou tudo, destruiu todo o templo. Aí depois levantaram, depois de muito tempo depois, levantaram o segundo templo com maior dificuldade. O povo levantou, não tinha nem condições de levantar o segundo templo, e foi erguido o segundo templo para que Deus morasse dentro dele, porque Deus não tinha uma casa para morar, aquela coisa toda, e aí tinha que levantar um templo. O profeta Ageu foi um profeta, o Zacarias, que mais incentivou para levantar ali aquele templo, né? O segundo templo. O povo tinha vindo de uma escravidão de Babilônia, e eles não tinham nada, eles tinham que levantar a casa deles para morar e tudo, mas deixa a casa de vocês para lá e vamos levantar o templo. Entende? É igual como fosse hoje. Às vezes você não tem nenhuma casa para morar e as pessoas preocupadas só no templo. Vamos levantar o templo, tem que botar isso no templo, tem que fazer isso no templo. Sempre tem que ter uma coisa para fazer no templo. E eles esquecem de ajudar as pessoas. Mas o templo, gente, o significado do templo, de Jesus não aceitar o templo, não é também só por causa das pessoas, não. Existem muitas coisas aí que, se você for entender o porquê Jesus não aceitou o templo, né? Por que os discípulos não levantaram o templo? Por que quando Constantino levantou um templo para os cristãos, levantou o cristianismo, os cristãos não quiseram aceitar o templo que Constantino levantou, e eles foram mortos, entende? Então nós temos que procurar a saber das coisas, a ter o conhecimento, esse conhecimento tal que Jesus tanto falou
para que nós buscássemos ele, para que nós não viemos ser enganados. Então, em meio a essas informações que eu estou aqui trazendo esse vídeo. Peço vocês para dar um like, né, se vocês gostarem do vídeo, e pesquisarem, tá? Para que vocês venham entender, não ficar com o que eu estou falando, mas pesquisar por vocês mesmos dentro da Bíblia. Porque a Bíblia, ela foi mudada, ela foi mexida. Muitos falam não, mas a Bíblia é inerrante. Se vocês foram ver a história que chegou até hoje, para a gente ter essa Bíblia hoje, quantas coisas aconteceram, muito suspeito para que a gente venha suspeitar dela. Não estou dizendo que ela é toda errada, mas foi colocado, foi misturado a mentira junto com a verdade para nos enganar. E nós vivemos numa ilusão, numa inocência tão grande que achamos que está tudo certo. Por quê? Porque a gente não procura buscar e pesquisar o passado, né? O passado não nos interessa, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram dessa religião, já era desse sistema, e eu não vou indagar, entende? Mas se você realmente tivesse intenção e amor ao Cristo, você procurava saber a verdade. Né? Por quê? Porque eu não quero saber. Porque eu quero continuar no meu conforto, né? Ao qual eu vivo, e não me importa outras coisas. Entende? Então, isso também é falta de amor ao Cristo e ao seu próximo. Tá? Eu vou só deixar aqui algumas informações. Então, quando o Império Romano criou o cristianismo, teve muito cuidado para analisar todos esses métodos. Ele teve todos os cuidados para nos tornar mais eficiente possível para aprisionar, né, emocionalmente o povo nesse aprisco, né, através da religião. Então, ele preparou tudo. Ele não foi uma pessoa, ele fez um trabalho muito bem feito, porque enganou todo mundo. E há 2000 anos, né, fomos enganados pelo Império Romano. Né? A religião esta que eles criaram e agora dizem que todos devem aceitar. Quando Roma, o imperador Constantino, ele teve uma boa ideia de fazer o templo para os cristãos e apoiar o cristianismo daquela época, mas só que ele não apoiou o cristianismo daquela época. Por que ele, Jusceia, que ele não apoiou o daquela época? Como é que você sabe que ele não apoiou? Porque se ele tivesse apoiado o cristianismo dos cristãos que seguiam Cristo, né? Daqueles cristãos que estavam lá, que Paulo, João, Pedro, né, pregou para eles, ensinou a eles, entende? Se fosse o mesmo cristianismo, eles iam ficar contentes e iam se juntar com Roma, entende? Eles iam se juntar com a aceitação de Roma pelo cristianismo. Mas eles não quiseram o cristianismo de Roma. Eles não aceitaram o cristianismo de Roma.
Por que você sabe que eles não aceitaram? Porque eles mataram. Se você procurar na história, Roma mandou matar, né, todos que não quisessem aceitar o cristianismo, a religião que ele colocou, através do cristianismo, com o nome, botou o nome lá de cristianismo, mas levantou uma outra religião, sem que fosse a do Cristo que foi pregado lá. Ele não fez, até o nome da pessoa que foi, do Cristo que foi crucificado, foi trocado tudo, né? Ele mexeu até nas datas, né? Então, o que aconteceu? Até os nossos calendários foram mudados nomes para nomes que Roma colocou. E o Cristo, os cristãos verdadeiros que tinha a verdade com ele, o Cristo com eles, não aceitaram isso. Então eles começaram a ser perseguidos. Eles já eram perseguidos por Roma. Na verdade, Roma já queria eliminar eles há tempo. Só que Roma queria sair bem na história. Roma falou, não, eu vou fazer assim, eu vou levantar o cristianismo e falar para o mundo inteiro que eu queria levantar o cristianismo deles. Só que eles não quiseram aceitar o cristianismo, mas eu levantei, eu fui o maior, fui o melhor imperador, porque eu levantei Jesus. Mas só que a gente tem que saber, se eles tivessem levantado o mesmo homem que eles estavam pregando, por que eles não iriam aceitar? Por que eles recuaram ao ponto de morrer? Né? Morrer eles e todos os seus filhos, toda a sua família. Né? Imagina você tá dentro de casa, né? E daqui a pouquinho vinha um exército, que Roma levantou um exército só para cassação deles, das pessoas que adoravam aquele Jesus, aquele homem que morreu lá, que pregou, que fez milagre, que fez tudo isso. Eles eram tirados de dentro de casa, arrastados para a morte. Junto com eles, seus filhos, crianças, bebês, velhos, senhoras, tudo eram arrastados e eram queimados vivos. Eram jogados na fogueira. Foi uma coisa horrível que aconteceu na história, está aí para todo mundo saber, só não sabe quem não pesquisa. Até os objetos de tortura que foram usados para tortura naquela época estão aí guardados ainda em museus. É só ir lá, se tiver condições de ir procurar saber. Então, essas coisas o povo não quer saber. O povo não quer ouvir. O povo quer ficar ali, não, deixa eu aqui, sabe? Com esse Jesus mesmo de Roma, né? A historinha de Roma, deixa eu aqui, né? Não procura saber mais nada. Por quê? Porque foram ensinados a não querer saber. Olha, você acredita nisso e pronto, né? Tá muito bom para você. Então, o que acontece? Quando a gente lê, vamos ler em Tiago 1, 27, né? A gente vê que a religião pura, né, imaculada para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminável do mundo. Então, a religião pura que o Messias deixou foi essa só. Não tem outra sã doutrina. Só existe uma, só que é muito pouco, né, para você, né, ficar visitando os órfãos, né, as viúvas, os necessitados, né, e se juntar, né, como Jesus se juntou em casas, né,
ele ia nas casas, né? Então, para isso é muito pouco para as pessoas. As pessoas querem mais. As pessoas querem o melhor, né? E às vezes o melhor não é o bom, entende? O melhor às vezes não é bom, tá? Tem muita coisa muito melhor aí, mas de qualidade não tem nada. De amor não tem nada, né? Às vezes você tem um emprego muito bom, ganha muito bem, mas tem que fazer tanta coisa errada, destruir você mesmo, para amanhã você tá aí pagando pelo que você fez. Então não é bom. É melhor, porque eu vou poder comprar um carrão, eu vou poder morar em frente da praia, né? Mas vai te levar à morte. E a morte espiritual, que é o pior. Então, o protestantismo e o evangelismo, né, sendo a filha do catolicismo, porque tudo veio do catolicismo. Quando eu falo na religião de Roma, que Roma colocou, ele colocou uma só. Ele juntou, ele fez aquele concílio, né, aquela reunião que se chamou Concílio de Nicéia, né? E ele fez com que todos os líderes de todas as religiões, né, todos os... Ele não só juntou, ele só não chamou o cristianismo, os cristãos. Ele quis que todas as pessoas que tivessem qualquer uma outra religião, a não ser a que ele levantou, seriam mortos. E ele fez com que todos os líderes aceitassem isso. Entende? Senão, eles tinham que parar de pregar a religião deles. E chamou todos os governantes, né? Juízes, né? A Bíblia fala que chamou todo... A Bíblia não, a história, né? Na história ali fala que ele chamou todos eles, todo mundo fez uma grande reunião e convocou, né? E colocou que todos deveriam aceitar a religião ao qual ele ia levantar, que era o cristianismo. Cristianismo esse que não é o cristianismo que o Cristo deixou, mas o cristianismo que ele quis deixar para nós. E todos que não aceitou esse Cristo, esse cristianismo que ele trouxe, morriam. Então, o catolicismo saindo diretamente de um padre, né? Então, o protestantismo evangelístico gospel, sendo a filha do catolicismo, saindo diretamente de um padre inconformado, né? Com um padre inconformado católico, mesmo tirando a idolatria e costumes pagãos, tá? Que o Constantino colocou, né? Ainda herdou e deu seguimento à compilação dos impérios. Então, aí muitas pessoas falam, mas Lutero saiu de lá e abriu o cristianismo de Cristo, do antigo Cristo, do Cristo lá de Israel, que teve aí, né? Mas, se a gente for ver, ele não jogou por terra os alicerces, tá? Ele ainda continuou seguindo, né, as formas do falso cristianismo, né? Ele continuou ainda com o falso cristianismo, né? Ele não relatou para o povo o que aconteceu, para que as pessoas abrissem os olhos e não seguissem, porque ele mandou matar os verdadeiros cristãos, queimar todas a escritura,
E ele fez tudo outra coisa, para que a gente pensasse e aceitasse o Cristo. O Cristo ainda glorificava ele, porque ele levantou o cristianismo. E acabou com aquela briga toda, né, com aquela perseguição, acabou com tudo, não tinha mais a perseguição com os cristãos. Claro, ele matou todo mundo. E que perseguir mais quem, se já estava todo mundo morto? E dali para frente, todos tinham que aceitar a igreja dele, a religião que ele estava colocando, né? E aí as pessoas começaram a nascer, pessoas voltando a outra geração, foi crescendo, até acabar tudo, até exterminar tudo, foi muitos anos. Diz a história que levou 1000 anos para acabar todo o respingo daquele Cristo que veio, né? Para você ver quanto tempo durou e o quanto era grande aquele povo que creu naquele homem que veio e trouxe uma verdade para nós. Então, Lutério, ele era um padre, né, que não estava interessado em voltar ao velho caminho, que era o caminho do Cristo, e segui-lo, né, o Salvador. Ele apenas discordou e mudou algumas práticas, né, do catolicismo, mas o alicerce permaneceu nele. Então ele só mudou, né, algumas práticas. Lutério não se converteu ao Criador. Ele criou seu próprio sistema. Então, na verdade, ele dividiu o cristianismo de Roma, tá? Quando eu falo cristianismo, gente, eu não falo aquele cristianismo do Cristo, eu falo o cristianismo de Roma. Ele só fez dividir. Então, se você está no cristianismo, você está no evangelho de Lutério, você continua no mesmo sistema de Roma. Ele só fez uma divisão, entende? Aí depois de Lutério veio outras pessoas aí e dividiu de Lutério também. Aí ficou em 3. Aí depois veio mais um e dividiu. Até hoje anda dividindo, que hoje está uma divisão tão grande que cada um qualquer dia vai ter um templo. Cada um vai abrir um templo para eles, né? Então, é um método de sistema que não dá certo, não deu certo. Por quê? Porque não é o verdadeiro, a verdadeira doutrina do Cristo, né? Porque se fosse a verdadeira, daria certo. Mas como não é, você vê que dividiu tudo, né? Cada dia abre uma divisão. Aí depois daquela divisão divide para outra. Então tem milhares e milhares de divisão aí, de pessoas dividiu, mas sendo que juntando todas vai dar ali em Roma, vai dar ali na primeira que ele construiu. É o mesmo sistema dele, não é o sistema do Cristo. Ninguém quer ir lá para o sistema. Sabe por que ninguém quer ir lá para o sistema do Cristo? Porque não interessa, não dá muito ibope, né? Imagina você ficar em casa, reunir com 10 pessoas dentro da sua casa, 20 no mínimo, 20 pessoas, né? Você não vai ficar conhecida, né? Você não vai ganhar dinheiro, né? Porque não precisa de ganhar dinheiro, né? Você não precisa fazer muita coisa. Você vai ficar ali e as pessoas não vão te conhecer. Então não é muita vantagem, não dá muito ibope, né? Então isso fez com que as pessoas
não procurasse nem saber lá daquela igreja, né, que eles viviam ali, né, que está no Evangelho, né, ali a igreja em casa em casa. Né? E aí as pessoas pensam que é muito bom assim. Né? Então, vamos em Atos, aqui em Atos, sobre a igreja de Cristo, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e assim eram feitos pelos apóstolos. Por todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, ali, em Atos 2, versículo 42, e perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos ali. Então, essa é a igreja, né? Que muitos não acham que não é vantagem você estar numa igreja, se reunirem, né, dessa forma. Gente, eu vou parar por aqui, porque para o vídeo não ficar muito grande, e depois eu volto, tá bom? Tchau.